Aleluia! Então ele ressuscitou. Esse é o motivo das nossas reuniões, esse é o motivo dos nossos ajuntamentos, esse é o motivo, queridos, de nós chegarmos aqui e juntos em comunhão recebermos essa palavra, sermos edificados na nossa fé, amém? E entendermos que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma carreira para você correr, para você cumprir. Aleluia! Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo ali já no final da sua carreira, no versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia, que palavra poderosa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No final da nossa vida, nesta terra, nós precisamos declarar isso, queridos. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu completei a vontade de Deus, aquilo que Deus queria da minha vida nessa terra, na minha existência nessa terra. Durante o tempo em que eu estive aqui. Sim, Deus tem uma vontade, um plano específico para a sua vida. Mas sabe, você precisa ter prazer, nós precisamos ter prazer de conhecer essa vontade e de darmos passos em direção a essa vontade. Porque no final da vida o que vai valer não são os bens, no final da vida o que vai valer é tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, é entender que realmente cumprimos a vontade dEle. E Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele dando testemunho daquilo mesmo que ele tinha feito, daquilo mesmo, queridos, que ele tinha experimentado. Ele experimentou da vontade de Deus. E sabe que Deus quer que nós experimentemos da sua boa, agradável e perfeita vontade? Deus não quer somente que você trabalhe. Deus quer que você realize coisas para Ele. Você tem um propósito, queridos, nessa terra. E o propósito de Deus para a sua vida é valioso, é precioso. Em 1 Timóteo, voltando agora em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19 somente. Versículo 18, ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo estava incentivando aqui em 1 Timóteo, um filho na fé dele, né, Timóteo, a realizar, a fazer a vontade de Deus. Mas ele coloca aqui, queridos, parâmetros para que ele pudesse correr a carreira dele, fazer a vontade de Deus na vida dele. Amém? E lá em 2 Timóteo, ele dá testemunho da sua própria vida, do que ele tinha feito com a sua própria vida, Paulo. Dizendo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Mas aqui ele está dando esse incentivo, aquilo mesmo que ele fazia, ele estava incentivando e motivando Timóteo a fazer a mesma coisa. Ele diz, este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, foste alvo, combate firmado nelas o bom combate. Queridos, eu sei que há muitas pessoas, por não conhecerem a vontade de Deus, não é? Elas andam de lugar em lugar, de evento em evento, atrás de saber, não é? Atrás de receber do profeta alguma palavra, ou do homem de Deus alguma palavra. Mas você sabe que, na verdade, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, e ele está nos comunicando a vontade de Deus diariamente. Ele está comunicando coisas, depositando coisas dentro de nós. Às vezes nós somos lentos em observar e entender que Deus tem colocado coisas dentro de nós, porque nós precisamos, queridos, nos exercitar espiritualmente para perceber aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Porque Deus não está colocando na nossa mente, mas no nosso coração. E através da oração e da comunhão com a palavra, eu vou perceber aquilo que está dentro de mim. Amém? Então há pessoas que andam por aí buscando a palavra, não é, do profeta, do homem de Deus, e nada errado quanto a isto, a palavra do profeta e do homem de Deus, porque é bíblico sim, nos dias atuais, que o profeta libere palavras da parte de Deus, mas que seja da parte de Deus de fato, amém? Mas o que não é correto é a atitude de ficar de lugar em lugar buscando
uma palavra do homem de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais palavra que se tem, mais responsabilidade vem sobre nós. Amém? Aleluia. Às vezes as pessoas andam deliberadamente, queridos, buscando profecias, porque não entendem que há uma responsabilidade que cabe a elas, dentro de toda e qualquer palavra que Deus possa direcionar a nossa vida, de uma maneira pessoal. Amém? Então Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem falado, comunicado coisas para as nossas vidas, mas é importante nós sabermos e entendermos que há um propósito para isto e há uma responsabilidade da nossa parte. Timóteo havia recebido palavras a respeito da vontade de Deus, mas Paulo estava dizendo: Timóteo, a respeito disso que você recebeu, combate o bom combate, firmado nessas palavras, mantendo fé e boa consciência. Amém? Que bom quando nós recebemos uma palavra de uma forma, não é? Específica sobre fazer algo. Que bom, mas queridos, circunstâncias virão também. Você sabe que Jesus em João 16:33, ele diz, não é? Estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por estar nesse mundo, por ser cristão, nós temos circunstâncias. Enfrentamos resistências por parte de Satanás e de pessoas que não conhecem a Deus também, por pessoas até mesmo que conhecem a Deus, mas andam na carne. Mas o fato é que eu preciso estar posicionado sobre as verdades que eu sei que Deus tem comunicado ao meu coração. Ei, querido, está na hora de nós nos posicionarmos sobre tudo aquilo que Deus tem comunicado ao nosso coração. Aleluia! Ele diz: combate firmado nelas o bom combate. Você sabe que quando Paulo fala, ou quando a Bíblia fala sobre o bom combate, não é? Está falando sobre algo que não é ruim. Ele chama o bom combate da fé. Como eu falei aqui no início, se nós formos para a carta de Efésios, não quero ir lá agora, não é? Mas no capítulo 1, a carta de Efésios, ela descreve o que aconteceu conosco espiritualmente. A posição em que nós estamos hoje em Cristo Jesus, muito acima de todo principado e potestade, conforme o capítulo 1 ele fala. Ali a partir do versículo 19, no capítulo 2, ele diz que depois que somos salvos, nós somos colocados muito acima. Amém? Juntamente com Cristo, nos lugares celestiais, num lugar de autoridade. Como eu costumo dizer, nós estamos nessa noite sentados nessas cadeiras, mas espiritualmente, queridos, nós estamos muito acima de todo principado e potestade. Não podemos deixar que Satanás manipule as nossas vidas e determine o que vamos e o que não vamos fazer. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa vida, a nossa existência e sobre aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Porque quando Ele direciona a sua vontade, a sua palavra de uma maneira específica na nossa vida, queridos, nós temos responsabilidade. E precisamos zelar com isso que Ele tem colocado diante de nós. Amém? Então, nós vamos combater. De que forma nós vamos combater o bom combate? Circunstâncias vão se levantar, não é verdade? Nós enfrentamos circunstâncias no nosso dia a dia. Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que direi, não é? Diante de todas estas coisas? O que eu posso dizer? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 37 ele diz: mas sobre todas essas coisas que ele fala anteriormente, não é? As circunstâncias, as angústias, as aflições desse mundo, ele diz: somos mais do que vencedores. Por amor daquele que nos... Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, nós estamos em uma posição de vitória. Como eu vou combater esse combate? Quando Satanás vier contra mim na minha mente, dizendo que eu não vou conseguir, ou levantar pessoas e circunstâncias contra a minha vida, o que eu vou fazer? Queridos, olhe para a posição primeiramente em que você está. Você não vai lutar com Satanás, não é?
Eu sei que muitas pessoas fazem isso por falta de conhecimento das Escrituras, mas nós não estamos aqui tentando ganhar nada de Satanás. Na verdade, ele está numa classe de derrotado, destronado e despojado. E nós estamos na classe de mais do que vencedores, não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, quando nós partimos para combater o bom combate ou para nos posicionar sobre circunstâncias e situações que estão contra a nossa vida, que vêm contra nós, para nós sairmos da vontade de Deus, para não cumprirmos o propósito de Deus, nós partimos do lugar de autoridade. Nós partimos de um lugar sabendo onde nós estamos. Nós não estamos embaixo, nós estamos por cima. Aleluia! Quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos nos posicionar diante das enfermidades, diante das circunstâncias, diante de tudo aquilo que causa impedimento ao fluir da vida de Deus. Então, há um combate, mas esse combate é bom. Por quê? Porque você parte para esse combate já como mais do que vencedor. Você não parte como derrotado, você parte como mais do que vencedor. Coloca, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler esse versículo. Ele diz: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe onde são esses lugares? Efésios no capítulo 1. Aleluia! Efésios no capítulo 1, versículo 21. Ele diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Onde nós estamos? Onde são esses lugares celestiais, queridos? Acima, diga muito acima. De todo principado e potestade. Assim como Deus tem planos e planos de paz para a nossa vida, Satanás, ele tem planos também para tentar nos destruir, para tentar nos afastar e contar mentiras para a gente não avançar na vontade de Deus. Mas ele é derrotado por si mesmo, ele já está no lugar de derrota. Nós não precisamos dar ouvidos a ele, queridos, porque nós temos um Deus a quem servimos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a palavra de Deus e nós vamos dar ouvidos a isso. Amém? Então Paulo, ele estava sendo cuidadoso com Timóteo, dizendo para ele que havia um combate para ele combater, e era um bom combate, mas ele deveria estar posicionado nesse combate, mantendo fé e uma boa consciência. Amém? Às vezes, para nós guardarmos algum alimento e passar 2 dias, 3 dias ou até 3 meses, por exemplo, nós precisamos conservar e manter bem esses alimentos onde? Ou no freezer ou na geladeira, não é assim? Mas para nós mantermos fé, não vamos colocar a nossa fé no freezer ou na geladeira, não é? Nós precisamos colocar a nossa fé onde? Num ambiente onde a palavra de Deus esteja ali, permeando, onde a palavra de Deus esteja ali, sendo compartilhada, onde a palavra de Deus esteja ali, sendo explanada. Dessa forma, nós vamos mantendo, conservando a nossa fé. Não somente isso, mas também a confissão. Mas, queridos, o ambiente em que nós nos expomos faz toda a diferença. Efésios, eu quero que você está lá, não é? No capítulo 4 agora. Efésios no capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Jesus, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus estabeleceu ministérios, chamadas ministeriais, que são essas aqui, no versículo 11, onde ele diz: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele estabeleceu, queridos, na igreja, esses ministros com vistas ou com o propósito de que os santos, de forma geral, fossem o quê? Amadurecidos, pudessem crescer espiritualmente.
Então faz toda a diferença eu me reunir com os meus irmãos. Eu estar, queridos, na minha igreja, naquele lugar onde eu considero minha igreja, para receber da palavra de Deus. Porque Deus vai estabelecer naquele lugar mestres, pastores, profetas, e de todos esses nós recebemos uma parte do nosso crescimento. Amém? Eu sei que às vezes as pessoas têm algumas preferências, não gostam de ouvir o A ou B, mas se estiver ministrando a palavra, se estiver de acordo com a palavra de Deus, queridos, receba, porque uma parte do seu crescimento está ali. Tem pessoas que dizem, eu não vou muito para a igreja, mas em casa eu leio a Bíblia, em casa eu oro. Muito bem, em casa a gente tem que orar mesmo. Não é? Em casa a gente tem que meditar na palavra mesmo, mas sabe que em casa é um lugar onde existem muitas distrações. Em casa tem doce na geladeira, em casa tem uma cama onde eu posso me deitar, não é? Quando eu quero. Em casa tem uma TV ou uma tela de computador, e nada errado quanto a essas coisas. Amém, queridos? Mas o caso é que às vezes as pessoas trocam, não é? O certo pelo duvidoso, por assim dizer. Elas comprometem o crescimento espiritual delas porque não querem se congregar, não querem se submeter a esses chamados, a esses ministérios que Deus estabeleceu na igreja para promover o crescimento delas, sabe? Uma parte do meu crescimento e uma boa parte do meu crescimento está aqui. Na igreja local, queridos, onde eu estou sendo alimentado pela palavra, onde eu estou sendo corrigido através da palavra, onde eu estou sendo exortado, levantado por essa palavra, por essa unção maravilhosa que nós experimentamos aqui no início do culto. Essa unção, queridos, é poderosa. Essa unção você não vai. A unção está sobre você, está na sua vida, amém. Mas de forma coletiva ela não vai estar lá na sua casa, mas está aqui. Aleluia. E você recebe. E você recebe parte daquilo que está na vida de outro. A maneira como algum irmão se move no Espírito, durante o culto, durante o mover do Espírito, você pega aquilo, você vê, pode fazer isso, pode correr, pode pular, pode rir na igreja. Sim, pode rir, nós somos livres. Você pode rir, você pode se alegrar, porque a alegria é fruto do Espírito. Mas há uma unção que vem sobre isso, causando uma explosão de poder, querido. Quebrando julgos, quebrando, sabe, as mentiras do diabo na mente de pessoas. Quebrando enfermidades. E num ambiente como esse, nós experimentamos dessa unção coletiva, dessa unção poderosa. Aleluia! Você quer experimentar de tudo que Deus tem para você nesta terra? Amém. Tem uma parte aqui, ó. Na igreja, nos cultos, onde nós recebemos. Amém? Aleluia! Então, lá em Hebreus agora, vamos em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Onde ele diz, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, queridos, é importante nós estarmos juntos. Nós estarmos unidos, nós estarmos coesos, fortalecidos, sendo fortalecidos pelo Senhor, sendo fortalecidos nesse ajuntamento local, experimentando de uma unção poderosa que se manifesta aqui, recebendo porções do nosso crescimento que Deus tem para a nossa vida, para cumprir o propósito dele nesta terra. Você não vai cumprir o propósito de Deus sozinho. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus isolado na sua casa. Não, você vai conseguir a partir da igreja local. Tudo que Deus tem para a vida dos seus filhos, parte da igreja local. Flui. É a partir da igreja local. Então Paulo falou com Timóteo, queridos, que para ele combater o bom combate, ele precisava manter ou conservar a fé e uma boa consciência. Amém? Aleluia. Você sabe que estando dentro da vontade de Deus, circunstâncias se levantam? Você lembra lá de Pedro, não é? Quando Jesus, eles estavam no barquinho lá em alto mar,
E Jesus estava vindo por sobre as águas já muito tarde na noite, de madrugada. E aí eles viram ele vindo e ficaram com medo e começaram a gritar. E Jesus disse: não tem mais, sou eu. E aí Pedro, cheio de ousadia, não é? E cheio de intimidade também com o Senhor, porque Jesus proporcionava essa intimidade com os discípulos, amém? Ele diz: Senhor, se és tu, me manda ter contigo. Porque Jesus, queridos, deixava muito claro que aquilo que ele fazia, eles podiam fazer também. Então, Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda ter contigo. E aí, Jesus diz: vem. E a Bíblia diz no versículo 30 de Mateus 14, versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. A Bíblia diz que ele começou a reparar o quê? Na força do vento. Eles estavam afiados naquela noite para a gritaria, não é? O irmão Smith Wigglesworth, alguns conhecem, né? Ele diz o seguinte, ou dizia: o medo observa, mas a fé salta por cima. O medo observa. O que é que o medo observa? O medo fica conferindo lá as circunstâncias. Não, mas está acontecendo isso. Deus falou comigo, mas está acontecendo isso. Não, eu vou esperar as circunstâncias se acalmarem para aí eu dar aquele passo que Deus quer que eu dê. Para eu dar aquele passo de fé. Errado. Matemática totalmente errada essa aí. Amém? Irmãos, quando Deus dá uma nota ao nosso coração, quando Deus fala algo para nós fazer, meu filho, você pula dentro com os dois pés e as duas mãos. Você pula para dentro e vai, porque senão você perde o tempo de Deus, o tempo em que Ele quer fazer algo e um milagre sobre a sua vida. Você perde a oportunidade de aprender mais a ser guiado pelo Espírito e a andar em fé, porque andar em fé tem dessas coisas. Se você olhar para o natural, você não vai. Se você olhar para o natural e para as circunstâncias que estão favoráveis para você dar aquele passo, você não dá. Em novembro, o Senhor falou com Aurélio e comigo, não é? Sobre nós virmos para cá, para Maringá. Mas, naturalmente falando, lá em Cianorte estava tudo bem tranquilo, sabe? Aquelas águas tranquilas. Agora, se nós não tivéssemos obedecido, o que teria acontecido? As águas, sabe, tumultuosas, de tumulto, teriam vindo. Porque nós não podemos confiar na circunstância tranquila que está, irmãos, no momento. Nós precisamos confiar na palavra e no Senhor. Não importa, as coisas estão tão bem, estão tão calmas, e Deus me dá agora uma nota para ir para tal lugar. E daí? Vai, obedece, porque Deus sabe mais. E cá nós estamos. Agora, uma vez que você está ou esteja na vontade de Deus, é necessário entender, queridos, não é importante só o primeiro passo. É importante o segundo, o terceiro, o quarto, é importante continuar, perseverar, porque as circunstâncias no meio do caminho vão aparecer, para tentar te mostrar que você tomou a decisão errada. Não é isso que está acontecendo conosco, mas isso acontece. As pessoas ficam às vezes questionando, mas eu dei o passo de fé e essa circunstância está aqui. Mas você lembra que você está muito acima de todo principado e potestade? Que você está em um lugar de autoridade e você não pode deixar que as circunstâncias te manipulem e te discipulem? É você quem diz para onde elas têm que ir. É você quem diz, queridos, o que vai acontecer. Não, isso aqui não. Derrota, miséria, falta, não, isso aqui não. Não, essa mesa não fala de miséria. Essa mesa não fala de derrota. A ressurreição fala de triunfo. E é desse lugar que eu vou me comportar diante da vontade de Deus, diante daquilo que Deus fala ao meu coração. Eu vou esperar tudo organizado na minha vida para eu dar aquele passo de fé. Você não vai experimentar do milagre, você não vai experimentar da provisão. Irmãos, quantas vezes nós não demos passo de fé no meio do nada, mais firmes na palavra, mas não havia nenhuma situação favorável. Mas nós demos um passo de fé, porque havia convicção dentro de nós que aquela era a vontade de Deus. E o diabo podia vir quente, que a gente também estava fervendo. Amém? Então nada pode nos parar, queridos, nada pode nos parar. Não deixe que a vontade de Deus e os planos de Deus sejam protelados na sua vida. Não, 2039 eu faço.
Será que em 2039 você está vivo? Porque o que nos dá ousadia para viver essa vida é a convicção de que está na vontade de Deus. Por isso que ele diz, mantendo fé e a boa consciência. Essas verdades espirituais, essas características espirituais, elas precisam estar associadas. Queridos, fé é um atributo do espírito humano. É uma característica do espírito humano, bem como a consciência, a boa consciência. A boa consciência e a má consciência, a Bíblia fala. A boa consciência é a convicção de que eu estou fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Essa é a boa consciência. A palavra consciência no original é sudainesis, que significa saber com. Você sabe por dentro com o Espírito Santo que está tudo bem. Você sabe por dentro de você, juntamente com o testemunho que o Espírito Santo dá dentro de você, que você está cumprindo o propósito e a vontade de Deus, que vai tudo bem. As circunstâncias estão lá, mas elas vão ter que sair, porque você está cumprindo a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então Paulo fala sobre manter ou conservar a fé e a boa consciência. Outro aspecto da fé é a confissão. Sabe, queridos, que nós não podemos avançar em Deus de boca fechada? Como alguém já disse, né, o Mark Hanks, não corra para o seu gigante com a boca fechada. Porque Davi correu para o gigante, para atacar o gigante com a boca bem aberta, depois que ele já tinha dito, olha, vai acontecer isso. E partiu para cima dele, para atacá-lo. Então, nós não podemos ficar de boca fechada. Nós precisamos abrir a nossa boca, não para falar negativo, não para concordar com as circunstâncias, é assim mesmo. A minha família era assim, eu também sou assim, e os meus filhos... Não, nós precisamos concordar com a palavra. Nós precisamos nos amoldar essa palavra e dizer sim para ela. A palavra diz, eu não me sinto assim, mas é assim, e ponto final. Os sentimentos é só um detalhe, eles vão se amoldando a verdade que está convicta dentro de você, queridos. Então, a confissão da fé, a confissão da palavra faz toda a diferença. Eu quero ir lá em Romanos no capítulo 10. Eu quero ler aqui a partir do versículo 6, que diz assim, porque isso é princípio, queridos. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para você crer, para nós crermos na ressurreição de Cristo, nós não precisamos ver que Ele realmente levantou lá, né? Através da visão natural, amém? Ver que Ele levantou, que Ele subiu. Não, nós só precisamos ouvir a palavra. E essa palavra gerará, você não precisa estar lá se espremendo, eu vou crer agora. Não, você ouve a palavra gera fé, queridos. A palavra vai gerar uma convicção que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Aleluia! Então, se você ouve a palavra, como foi que você nasceu de novo? Ouvindo a palavra. E aí você deu crédito àquela palavra, por quê? Convicção. Convicção chegou no seu coração. Com essa convicção, você disse, eu recebo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Com essa convicção, o que veio? A confissão. Amém? Deus tem colocado coisas dentro do seu coração. Deus tem comunicado coisas, queridos, na sua vida, sobre a sua família. Começa a falar sobre essas coisas. Começa a dizer, Pai, obrigada. Porque eu vejo essas verdades cumpridas. Não somente essas coisas que Deus tem falado de maneira específica, mas aquilo que está posto na palavra, de maneira geral, onde todos podem usufruir daquilo. Cura, amém? Provisão, falta não, abundância sim. Aleluia!
Quem acordou hoje com aquela frase? Sobrará. Acordei lembrando. Amém. Aí a gente declara, obrigada, Pai, porque sobrará abundantemente, não faltará. Às vezes você vai olhar para o natural, está faltando, mas só que, queridos, a fé, ela chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você não olha para o natural, não, realmente agora eu concordo que eu tenho, não. Você olha para o que Deus fala na sua palavra. No natural pode estar tudo contrário, mas não importa. Verdades foram liberadas sobre a nossa vida. Há verdades que permeiam a nossa existência nesta terra e nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Senão não vamos conseguir correr a nossa carreira, cumprir o plano de Deus. E sabe de uma coisa? Nós não vamos correr essa carreira capengando. Nós devemos correr essa carreira cheios de alegria, cheios de ousadia. Aleluia! Sabe, às vezes quando as circunstâncias estão lá pegando, você pode dar uma boa gargalhada para você saber que vai tudo bem em Deus. Para você saber que nada mudou com Deus. Deus olha para as circunstâncias, queridos, e diz, é só isso? Deus pode fazer, Deus pode manifestar agora. Nós precisamos estar alinhados com essa verdade. Ele pode fazer, mas o que é que ele pode fazer? Você sabe o que é que ele pode fazer no meio da falta? Você sabe o que ele pode fazer no meio da doença? Você sabe o que ele pode fazer no meio de nãos? Ele pode fazer, ele pode abrir portas, ele pode manifestar a provisão. Ele pode, queridos. Agora, essa palavra alinhada ao nosso coração e a nossa boca vai trazer a manifestação, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos declarando, vai se manifestar. É só uma questão de tempo. Não fica lá contemplando o natural. Pedro, ele melhorou muito na fé. E nós também melhoramos sempre, podemos crescer. Mas precisamos estar no ambiente certo. Amém? Naquele momento ele nem nascido de novo era. Estava sendo limpo pela palavra, mas não era nascido de novo. Depois que Jesus ressuscitou e veio estar com eles, soprou sobre eles o Espírito, tipificando ali o novo nascimento. E eles nasceram de novo. E aí começaram a entender mais algumas coisas espirituais. Amém? Então nós precisamos conservar fé e uma boa consciência. Como se conserva a fé? Estando num ambiente favorável para que essa fé possa crescer, para que essa fé possa estar alimentada. Declarando a palavra de Deus, independente das circunstâncias. O medo observa, mas a fé salta por cima. Salte por cima das circunstâncias. Eu não sou essa circunstância, eu não sou essa falta, eu não sou como as coisas estão. Eu sou o melhor de Deus, se movendo sobre esta terra. Eu sou as primícias da criação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Paulo, ele fala também, Tiago. Tiago no capítulo 1, no versículo 2. Podemos ler esse versículo? Tiago no capítulo 1, no versículo 2. Onde ele diz, meus irmãos, meus amados irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O passardes por quê? Por uma abundância sobrará. É? Olha aí. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ninguém pode te parar, querido. Ninguém pode nos parar. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo, versículo 2, de toda alegria. Eu gosto de contar isso porque para mim foi revelação. Eu morei um tempo em Campina Grande, eu fui estudar no Rema lá, né? Na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. E quando eu cheguei lá, se falava muito sobre alegria, sobre essa alegria, sabe, explosiva, sobre não se render debaixo da pressão, não se render à pressão, né? E aí um dia eu cheguei para a Jen chegou aqui com o pastor Bud já foi para o Senhor, né? E eles que estabeleceram o Ministério Verbo da Vida, pastor Bud e Jen. E ela ainda está lá em Campina Grande, né? Mas aí um dia eu perguntei a ela, Jen, como é isso? Se alegrar.
que vocês falam dessas risadas? Como é isso? Ela é americana. Você senta numa cadeira lá na sua casa e você faz, Aí eu, tá bom, obrigada. Aí teve um dia, irmãos, que eu estava com uma pressão, sabe? O diabo colocando tanta pressão na minha mente lá naquele tempo, naquele momento. E eu estava passando por uma tribulação mesmo. Aí eu peguei, me sentei numa cadeira dessas rotatórias, né? E eu estava com raiva. Porque quando você está passando pressão, se você não tiver cuidado, você entra na carne, no sentido de começar a agir de forma carnal, com raiva, não entende a gratidão, não desenvolve a gratidão, naquele momento não é grato por nada e fica só reclamando. E falando, tá aí Deus, tá vendo? Eu estava crendo, cadê? Irmãos, Deus é tão bom. A gente não precisa colocar o dedo, né, para Deus, porque Ele é bom, Ele está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Então, naquele momento eu estava com raiva, mas o que eu fiz? Me sentei lá na cadeira e comecei, Aí parece que o negócio pegou, né? Aí de repente, irmãos, eu comecei a rir, gargalhadas de alegria, do Espírito vindo de dentro de mim. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, recebi respostas, portas abertas. Aleluia, glória a Deus. Amém. Porque Satanás, ele só quer pressionar você e colocar você para baixo, dizer que não vai dar certo, não vai acontecer. Mas o poder que quer te colocar para baixo, ele já foi subjugado pelo poder de Deus, o poder da ressurreição. Aleluia! Então você não precisa se render a esse poder que quer dizer, tá vendo? Tá faltando, tá vendo? Fulano fez isso. Gargalha, ri, se alegra no Senhor. O que é andar em fé? É isso. É você ir na direção contrária do natural. É o natural pressionando você, dizendo que nada vai dar certo, que as portas estão fechadas e você, Tende por motivo de toda a alegria, o passardes por várias... Chegou provação, chegou aflição, chegou circunstância, começa a se alegrar. Amém? Mas não é aquela alegria amarela para dar satisfação a ninguém não, queridos. É aquela alegria com convicção. Satanás, você é derrotado. Circunstâncias, vocês não vão me parar. E é necessário que você brade isso, que você fale isso, para que você esteja plenamente convicto de que é isso mesmo que você crê, e que a mão de Deus, o poder de Deus vai manifestar aquilo que você não pode manifestar na sua própria força ou capacidade natural. Já fui curada rindo, irmãos. Aleluia, curada rindo, com dor, rindo, declarando a palavra, labirintite, e eu me segurando lá na parede, declarando a palavra, foi embora, nunca mais veio. Por quê? Porque esse poder conserta o que está quebrado, conserta o que está errado, e ele estabelece algo novo. Aleluia! Então é importante para nós completarmos a nossa carreira, combatermos o bom combate, mantermos fé e uma boa consciência. E o que é essa boa consciência? É saber que você está obedecendo à vontade de Deus. Amém? Hebreus no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, essas faculdades são capacidades dentro de nós. Você sabe que quando nós nascemos de novo, nós nascemos cheio de capacidades. Por exemplo, o fruto do Espírito, como Gálatas 5, 22, ele diz, né? Todas as características ali do fruto do Espírito. Aquelas características não são características naturais. Alegria, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aquilo está dentro do nosso espírito recriado. São capacidades cheias de potencial,
que estão dentro de nós e precisam ser externadas e precisam vir para fora. Como elas vêm para fora? Pela fé. Como, por exemplo, a alegria. A alegria é fruto do Espírito, mas você pode, sabe, no momento da aflição, no momento que vem aquela tribulação, você começar a experimentar dessa alegria de forma sobrenatural. Não somente a alegria, né, de estar ali feliz, uma alegria, querido, sobrenatural, que vem de dentro, rompendo com o natural. Rompendo com as circunstâncias. Aleluia! O maior está em você. O maior está dentro de nós. Então, essas faculdades, essas faculdades que em Hebreus ele coloca, são capacidades espirituais que estão disponíveis dentro de nós. Por exemplo, a boa consciência. A boa consciência, não é? Essa consciência que a Bíblia fala e que Paulo por várias vezes diz que tinha uma boa consciência diante dos homens e de Deus, não é um atributo, uma característica da alma. Sabe, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar, eu tenho consciência que eu tenho que acordar cedo. Não é essa consciência, não é estar consciente sobre as coisas que você precisa fazer, racionalmente falando, amém? Não é aquela consciência de você ter organizado e planejado o seu dia. Essa consciência que Paulo fala e que ele incentiva Timóteo a conservar a fé e uma boa consciência é um atributo do espírito humano, amém? Como eu falei lá, a palavra é sudainesis e significa saber com. Romanos no capítulo 8, vamos lá para Romanos no capítulo 8, versículo 16. Eu não vou entrar muito nesse assunto, na verdade vocês vão ter, quem está fazendo o rema vai ter a matéria, né, também, como ser guiado pelo Espírito. Que matéria maravilhosa, irmãos. Romanos 8, versículo 16. Que ele diz aqui, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica ou testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, não precisa alguém chegar e dizer, rapaz, você nasceu de novo. Você sabe por dentro, não é? Que aconteceu alguma coisa. Claro, você talvez não saiba necessariamente, quando alguém nasce de novo, não conhece esses termos bíblicos, talvez ele não vai saber o que é o novo nascimento, de uma maneira mais específica. Mas ele sabe que dentro dele alguma coisa diferente aconteceu. A paz que ele não tinha antes está agora presente, a alegria que ele não tinha antes está presente, amém? A libertação da perturbação, aleluia, é um fato. Então ele percebe que há algumas coisas diferentes, que ele quer mais daquilo. O que é isso? É o novo nascimento. É o espírito dele que foi recriado e recheado com atributos, com características, com capacidades divinas. Estão disponíveis dentro de nós, queridos. Amém? Claro que falando sobre os atributos de Deus, há atributos que pertencem só a Ele, mas há atributos que são divinos, porque vêm dEle e foram compartilhados ao nosso coração. Amém? Então essa consciência é saber com, é você perceber por dentro, no seu espírito. Amém? Como se aprende isso? Exercitando, nascendo de novo. Você só vai perceber, nós só podemos perceber uma vez que nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós percebemos, queridos. Há um testemunho, há como uma informação dentro de nós que eu preciso fazer aquilo, que eu devo fazer aquilo. E você deve ser fiel a essas informações que vêm de dentro, a esses ímpetos que vêm de dentro, porque nisso está a tua prosperidade, nisso está o fluir de Deus para com a tua vida. Kenneth Hagin fala, naquele livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, ele fala, e até o pastor Cleone comentou aqui também, quando estava pregando no domingo passado, que o Senhor falou com ele que se ele aprendesse a ser guiado pelo seu Espírito, ele o faria muito rico. E é interessante porque isso aconteceu, ele se tornou muito rico, mas quando nós falamos dessa riqueza que veio sobre o ministério do irmão Kenneth Hagin, queridos, é uma riqueza que alcançou nações. Você não vê ele ostentando, você não vê a família dele ostentando, você vê esses recursos, queridos, espalhados. Amém? No reino, para o reino. Então, ele prosperou sim, amém? E prosperou muito, mas por quê? Aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo.
Então, uma das características, queridos, para nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida é conservar a fé e manter uma boa consciência. Ou seja, estar na vontade de Deus, saber que você está fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer, a realizar, a cumprir. Sabe que neste ano há propósitos e planos diante de você. Os alunos que começaram o Rema, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. É tempo, queridos, de cada vez mais afirmar, é isso mesmo, Deus me chamou para isso, eu vou continuar, eu vou avançar e vou crescer muito. Deus tem um plano para a sua vida, colocando a palavra dentro de você, fazendo com que você esteja num ambiente propício para receber essa palavra toda segunda, quarta e sexta. Há um sacrifício? Há um sacrifício, mas Deus vai te recompensar, querido. E na verdade nós somos os maiores beneficiados por estarmos debaixo dessa influência e desse lugar onde nós estamos recebendo a palavra, porque a nossa vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Isso não é uma frase de efeito, queridos. A verdade da palavra, quando ela chega na vida de alguém, ela transforma. Na vida de alguém que quer, na vida de alguém que está aberto para isso, ela vai transformar a sua vida nunca mais. Diga nunca mais. Será a mesma. Amém? Lá em Atos no capítulo 16. Atos no capítulo 16. Aleluia. Você gosta de abrir a Bíblia? Sim, eu também. Atos no capítulo 16, versículo 1. Depois nós vamos lá para o 6. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aqui no versículo... Vamos continuar. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ok, versículo 3. Agora o versículo 6 ao 10. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu acho muito interessante essa passagem, porque Paulo, antes, ele diz para Silas, não é? Olha, vamos, ele ia com Barnabé, aí houve uma situação lá, não é? E aí ele preferiu ir com Silas. E aí eles passaram por Troade, como nós vimos, eles passaram aqui por Derbe e Listra, onde Timóteo estava, não é? E ele viu Timóteo, ouviu testemunhos da vida de Timóteo e decidiu levá-lo com ele. E aí, em seguida, caminhando naquela direção, ele queria passar por todas as igrejas que haviam sido estabelecidas. E aí, no versículo 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja, Paulo e aqueles companheiros dele de viagem estavam indo, eles programaram ir para todas as igrejas, por todos os lugares em que tinham sido estabelecidas. Amém? Lugares onde igrejas tinham sido estabelecidas. E nesse meio tempo, ele encontra Timóteo e leva com ele. E Timóteo ali já começa a perceber como era a vida de Paulo, e já começa a ver como Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Amém? E ele vê Paulo aqui, queridos, não resistindo ao Espírito, mas pelo contrário, indo na direção que o Espírito Santo estava colocando. Porque eles estavam indo por alguns lugares que eles tinham programado. Mas de repente Paulo percebeu. E ele percebeu onde? Será que ele percebeu na mente? Não, ele percebeu no Espírito, ele percebeu no coração que não deveriam ir naquela direção. E aí tentavam ir para outra direção e percebiam que não deveriam ir naquela direção também. De onde eles percebiam isso? De dentro do seu espírito humano recriado. Amém? Por quê? Porque nós sabemos, o espírito humano, ele sabe com.
Amém? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele dá testemunho dentro do nosso espírito a respeito da vontade de Deus. Paulo estava percebendo que não deveriam ir naquela direção. Tentaram ir noutra e não conseguiram ir, porque o Espírito Santo estava impedindo dentro do coração deles, mostrando a eles que não era aquela direção. E aí, à noite, Deus traz uma visão para Paulo, não é? Conta ali com os dons espirituais, os dons de revelação, e traz para Paulo, e fala para Paulo, não é? Mostra a ele o quê? Um homem chamando ele para ir numa outra direção, porque ali naquela direção havia necessidades, amém? A serem supridas. Então ele entendendo que Deus estava falando com ele, porque nós sabemos quando Deus fala conosco. Às vezes tem pessoas que têm sonhos, né? E elas ficam lá um pouco confusas a respeito disso. Querido, se você tem um sonho e não tem explicação, joga fora ou coloca na prateleira. Porque tudo que Deus comunica ao nosso coração, você vai entender que é Deus falando. Você vai entender que Deus está falando ali. Amém? Se é um sonho, é algo, não é, que não tem uma explicação, mas às vezes a pessoa espiritualiza tudo e acaba entrando em confusão. Não. Simplesmente seguindo a palavra, seguindo o Espírito. Amém? Nós seremos bem-sucedidos. Então, Paulo obedece àquela visão, queridos. E vai para aquela direção que ele estava recebendo, para aquele lugar que ele estava recebendo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Timóteo estava observando a vida de Paulo. Paulo sabia ser guiado pelo Espírito, amém? E isso não era privilégio de Paulo, queridos, não era um privilégio daqueles homens daquela época. Isso é privilégio de todo filho de Deus. Nós podemos sim ser guiados pelo Espírito, entender o que o Espírito está comunicando ao nosso coração. Mas para isso é necessário nós estarmos em um ambiente favorável para isto, amém? Nos alimentando da palavra, desenvolvendo uma vida de oração, participando de um ambiente de fé, de um ambiente de adoração, de um ambiente, queridos, onde nós ministramos ao Senhor e Ele ministra ao nosso coração. Aleluia! Você quer cumprir o plano e a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Na íntegra, então, conserve a fé e uma boa consciência. Aleluia! E Paulo fala, voltando lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, em 1 Timóteo, voltando lá, versículo 18. Aleluia! Ele diz, combate firmado nelas, o bom combate. A segunda parte do versículo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu? Vieram a naufragar na fé. Então, nós não vamos naufragar na fé. Amém? Porque nós temos os recursos disponíveis para a nossa vida, queridos, para cumprirmos a vontade de Deus, para corrermos a nossa carreira. Nós temos todos os recursos disponíveis. Temos alegria, temos paz, temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Sabe, nós temos aquele poder da ressurreição dentro de nós, que rompe com qualquer pressão, que rompe com qualquer aflição e tribulação. Nós temos a alegria do Senhor, aleluia. E essa alegria você pode recorrer. Talvez você seja uma pessoa mais fechada, mais sisuda, mas sabe que está na hora de você começar a experimentar dessa alegria? Está na hora de você romper com algumas características que não ajudam a sua fé. Irmãos, porque às vezes as pessoas elas ficam ali alimentando aquele comportamento humano natural. Mas sabe que Deus tem uma vida de ousadia para você e para mim? Uma vida de intrepidez. E às vezes você vai ter que romper na alegria. Ué, mas eu era tão fechado, mas agora a alegria do Senhor se estabeleceu, trazendo uma transformação na sua vida. De maneira que agora você é uma pessoa alegre. Amém? Porque experimenta dessa alegria. Aleluia, irmãos, não é bonito ser feio, não é? E quando eu digo ser feio, eu não estou falando da aparência em si, mas eu estou falando de, às vezes, as pessoas por aí, por exemplo, nas empresas, para eles serem obedecidos ou estabelecer o seu lugar ali, não é? De que eu sou o chefe, eles são sisudos, eles andam assim, cara feia, pouco conversam. Por quê? Para o povo não relaxar ali. Mas sabe de uma coisa? No reino de Deus é diferente. Diga, é diferente.
No reino de Deus, a alegria é a nossa força. Talvez você diga ou tenha pensado, parece que eu estou com pouca força, pois se alegre no Senhor. Porque a alegria dele é a sua força. A alegria dele coloca combustível, coloca energia dentro de você. Aleluia, para viver o novo de Deus. Amém? Então, há fogo nos nossos pés, há fogo na nossa boca, há fogo no nosso interior para cumprir a vontade de Deus. E nós vamos cumprir. Nós estamos cumprindo e vamos continuar a cumprir. E não vamos retroceder. Você pode dizer comigo? Eu não vou retroceder. Eu vou avançar e cumprir o plano de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus!